Bem-vindos a uma jornada épica através da vida e do legado de um dos maiores líderes da história, Alexandre, o Grande. Alexandre, também conhecido como Alexandre III da Macedônia, foi um conquistador extraordinário que deixou uma marca indelével no mundo antigo. Desde tenra idade, Alexandre mostrou talento e determinação excepcionais. Ele foi educado pelo renomado filósofo Aristóteles, o que moldou sua visão de mundo e sua sede por conhecimento. Comandando um exército formidável, Alexandre embarcou em uma campanha de conquistas sem precedentes, estendendo seu domínio desde a Grécia até o Egito, Pérsia e além. No entanto, seu legado vai além das fronteiras geográficas. Alexandre foi um líder visionário que promoveu a fusão de culturas, levando a uma era de intercâmbio cultural conhecida como helenismo. Neste vídeo, exploraremos os triunfos, as controvérsias e as inovações de Alexandre, desvendando a história de um homem que desafiou os limites do poder e da ambição humana. Alexandre Magno, conhecido como Alexandre, o Grande, nasceu na cidade de Pela, capital do Reino da Macedônia, provavelmente em 20 de julho de 356 a.C. Ele era filho do rei Filipe II e de sua quarta esposa, Olímpia, filha do rei Neoptólemo e do Epiro. Alexandre foi o único filho homem de Filipe com Olímpia, o que lhe conferiu uma posição especial. O nascimento de Alexandre foi cercado por lendas e histórias. Segundo o biógrafo grego Plutarco, Olímpia sonhou que seu útero foi atingido por um raio na noite em que consumou o casamento com Filipe. Felipe, em um sonho posterior, viu-se segurando o útero de Olímpia, marcando-o com um selo gravado com a imagem de um leão. Esses sonhos foram interpretados de várias maneiras, sugerindo que Alexandre era filho de Zeus ou que Olímpia já estava grávida antes do casamento. Essas lendas podem ter sido promovidas por Alexandre posteriormente para afirmar sua natureza divina e sua grandeza desde o nascimento. Durante sua infância, Alexandre foi criado por uma enfermeira chamada Lanice, irmã do futuro general Clito. Mais tarde, ele foi tutorado por Leônidas de Epiro, parente de sua mãe, e por Lisímaco, um general de Filipe. Alexandre recebeu uma educação comum aos jovens nobres macedônios, aprendendo a lutar, ler, tocar lira, cavalgar e caçar. Aos 10 anos de idade, Alexandre demonstrou sua coragem e ambição ao domar um cavalo selvagem que se recusava a ser montado. Felipe ficou impressionado com seu filho e disse que ele precisaria encontrar um reino grande o suficiente para suas ambições, pois a Macedônia era pequena demais. Alexandre deu ao cavalo o nome de Bucéfalo e o montou em suas campanhas futuras, até a Índia. Quando Bucéfalo morreu, Alexandre fundou uma cidade em sua homenagem, chamada Bucéfala. Quando tinha 13 anos, Felipe procurou um tutor para Alexandre e considerou nomes como Isócrates e Espeusipo. No entanto, ele escolheu Aristóteles e ofereceu-lhe o Templo das Ninfas em Miesa para ser usado como sala de aula. Em troca de educar Alexandre, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal de Aristóteles, Estagira, que ele próprio havia destruído. Miesa se tornou um internato para Alexandre e outros jovens nobres macedônios, onde Aristóteles ensinou diversas disciplinas, como medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Alexandre desenvolveu um grande interesse pela obra de Homero, especialmente a Ilíada, e sempre carregava uma cópia do livro consigo durante suas campanhas. A adolescência de Alexandre foi marcada por sua educação sob a tutela de Aristóteles, o que teve um impacto significativo em sua formação intelectual e nas ideias que moldariam suas futuras conquistas. Após a conclusão de sua educação sob a tutela de Aristóteles, Alexandre se tornou regente do Reino da Macedônia e herdeiro aparente do trono, enquanto seu pai, Filipe II, partia para uma campanha militar contra Bizâncio. Durante a ausência de Filipe, Alexandre lidou com uma revolta dos medos trácios, expulsando-os de seus territórios e estabelecendo uma nova cidade chamada Alexandrópolis. Ele também foi enviado por Filipe para subjugar uma revolta no sul da Trácia, onde salvou a vida de seu pai durante uma batalha contra os gregos de Perinto. Enquanto Filipe estava ocupado com campanhas militares, ele ordenou que Alexandre reunisse um exército para uma potencial campanha no sul da Grécia. Alexandre, no entanto, temendo a intervenção dos estados gregos,
fingiu que estava se preparando para atacar a Ilíria, enquanto na realidade repelia um ataque ilírio à Macedônia. Eventualmente, Felipe e seu exército se reuniram com Alexandre e marcharam para derrotar os gregos na Batalha de Queroneia. A vitória macedônia em Queroneia permitiu a Filipe consolidar sua posição como hegemon da Liga de Corinto e anunciou seus planos de invadir o Império Persa. No entanto, após seu retorno a Pela, Filipe se casou novamente com Cleópatra Eurídice, o que levantou preocupações sobre a posição de Alexandre como herdeiro do trono. Durante o casamento, Átalo, tio de Cleópatra, desejou que um herdeiro legítimo fosse concebido dessa união, o que irritou Alexandre. Como resultado, Alexandre fugiu da Macedônia e buscou refúgio na Ilíria. Após uma reconciliação posterior com seu pai mediada por Demarato, Alexandre retornou à Macedônia e reassumiu sua posição como herdeiro. Em 336 a.C., Filipe foi assassinado por Pausânias, capitão de sua guarda pessoal, durante um casamento em Egas. Alexandre foi proclamado rei pelos nobres macedônios e pelo exército, assumindo o trono aos 20 anos de idade. Ele então consolidou seu poder eliminando potenciais rivais e lidando com revoltas nas cidades gregas. Com a Grécia sob controle, Alexandre voltou sua atenção para a Ásia e iniciou sua campanha para conquistar o Império Persa. Antes de partir para a Ásia, Alexandre reprimiu revoltas nas regiões vizinhas, incluindo a Trácia, Ilíria e partes da Grécia. Ele derrotou várias forças rebeldes e assegurou suas fronteiras no norte. Após estabelecer a estabilidade na região, Alexandre deixou seu general Antípatro como regente da Macedônia e partiu para a Ásia, dando início às suas famosas campanhas de conquista. Após a morte de seu pai, Felipe II, Alexandre foi proclamado rei da Macedônia pelos nobres e pelo exército. Ele tinha apenas 20 anos de idade. Inicialmente, Alexandre teve que consolidar seu poder e eliminar potenciais rivais ao trono. Ele mandou executar seu primo Amintas IV e dos príncipes macedônios de Lincéstida. No entanto, ele poupou seu meio-irmão Filipe Arrideu, que se acreditava ser mentalmente incapaz na época. Após assumir o trono, Alexandre enfrentou várias revoltas na Grécia. Várias cidades, incluindo Tebas, Atenas, Tessália e tribos trácias ao norte da fronteira macedônia, se revoltaram contra o domínio macedônio. Alexandre respondeu rapidamente, reunindo um exército e marchando para reprimir as revoltas. Ele obteve vitórias significativas e conseguiu subjugar as cidades rebeldes. Após estabelecer a paz na Grécia, Alexandre voltou sua atenção para a Ásia e planejou sua campanha contra o Império Persa. Ele deixou seu general Antípatro como regente na Macedônia e partiu para a Ásia com seu exército. Essa campanha na Ásia se tornaria uma das mais famosas e impressionantes da história, levando-o a conquistar um vasto império que se estendia do Egito até a Índia. É importante ressaltar que Alexandre enfrentou vários desafios ao longo de sua ascensão ao trono e durante suas conquistas. Ele teve que lidar com rebeliões internas, resistência de cidades gregas e enfrentar o poderoso Império Persa. No entanto, sua determinação, habilidade militar e liderança inspiradora o ajudaram a superar esses desafios e a se tornar um dos maiores conquistadores da história. Alexandre, o Grande, liderou a conquista do Império Persa durante as guerras de Alexandre, o Grande. Em 334 a.C., ele cruzou o Helesponto com um exército composto principalmente por soldados macedônios, mas também incluía gregos, mercenários e tropas de outras regiões. Alexandre tinha o objetivo de libertar a Grécia e os povos gregos da submissão persa. A primeira grande batalha ocorreu na Batalha do Grânico, onde Alexandre derrotou os persas e aceitou a rendição da capital persa de Sardes. Ele continuou a avançar pela Ásia Menor, garantindo a autonomia das cidades gregas e conquistando várias regiões costeiras. Alexandre enfrentou resistência em cidades como Mileto e Halicarnasso, mas acabou conquistando-as. Em seguida, Alexandre avançou pelo Levante e pela Síria. Ele sitiou e conquistou a cidade de Tiro, mostrando pouca piedade ao massacrar os homens em idade militar e vender as mulheres e crianças como escravos. Após a conquista do Levante, Alexandre partiu para o Egito, onde foi saudado como libertador pela população local.
Ele fundou a cidade de Alexandria e avançou para a Síria e a Babilônia. A batalha decisiva ocorreu em Gaugamela, onde Alexandre derrotou novamente o exército persa. Ele ocupou a Babilônia e prosseguiu para Persépolis, saqueando a cidade e capturando seus tesouros. Com a Pérsia sob seu controle, Alexandre perseguiu o rei persa Dário III até a Ásia Central. Dário acabou sendo traído e morto por um de seus comandantes, Besso. Alexandre enterrou Dário com honras e afirmou ser seu sucessor no trono persa. Alexandre continuou sua campanha pela Ásia Central, fundando cidades ao longo do caminho. Ele enfrentou resistência de líderes locais, como Spitamenes, mas finalmente conseguiu suprimir a revolta e estabelecer a paz. A conquista do Império Persa por Alexandre, o Grande, marcou o fim do domínio persa sobre a região e estabeleceu o Império Macedônico como uma das principais potências do mundo antigo. A campanha de Alexandre abriu o caminho para a difusão da cultura grega e a fusão das culturas grega e oriental nas regiões conquistadas. O período após a campanha na Índia trouxe alguns problemas e revoltas para Alexandre, tanto entre seus próprios oficiais quanto entre os soldados macedônios. Quando o exército chegou ao rio Beas, perto do atual Panjab, várias unidades se amotinaram e se recusaram a marchar mais para o leste. Eles estavam cansados das longas campanhas e temiam as perspectivas de novas invasões e confrontos com tribos e reinos indianos poderosos. Os soldados acreditavam que haviam ido além de seus limites e que era hora de voltar para casa, para suas famílias e terras natais. Alexandre tentou persuadir seus homens a continuar avançando para o leste, mas seu general Seno implorou para que ele reconsiderasse e voltasse. Os soldados estavam ansiosos para retornar às suas vidas normais e ansiavam por suas casas e entes queridos. Diante dessa resistência, Alexandre concordou em voltar, seguindo a margem do rio indo em direção ao sul. Durante o retorno à Pérsia, Alexandre teve que lidar com problemas internos. Ao descobrir que alguns de seus sátrapas e governadores militares haviam se comportado mal em sua ausência, ele ordenou a execução de vários deles como exemplo. Quando chegou à cidade de Susa, também enfrentou um motim de suas tropas. Os soldados estavam insatisfeitos com suas políticas de adoção de costumes persas, inclusão de persas em unidades macedônicas e casamentos entre oficiais macedônios e persas. Para acalmar a situação, Alexandre concedeu postos de comando aos persas no exército e promoveu macedônios a títulos militares nas unidades persas. Ele também perdoou seus soldados e organizou um grande banquete para celebrar a reconciliação. Em uma tentativa de promover a união entre macedônios e persas, Alexandre realizou casamentos em massa entre seus oficiais e nobres em Susa. No entanto, nem todos esses casamentos foram bem-sucedidos, e surgiram tensões contínuas entre os macedônios e persas. Alexandre também descobriu profanação na tumba de Ciro II e ordenou a execução dos responsáveis. Esses eventos mostram que o exército de Alexandre enfrentou dificuldades e insatisfações durante seu retorno à Pérsia. No entanto, ele conseguiu contornar esses problemas por meio de negociações, concessões e medidas disciplinares. As relações pessoais de Alexandre, o Grande, são bastante conhecidas e diversas. Ele foi casado 3 vezes, sendo suas esposas Roxana, filha de Oxiartes de Bactria, Estatira II, filha de Dário III, e Parisátide, por razões políticas. Roxana foi sua esposa principal e mãe de seu filho Alexandre IV. Há relatos de que ele também teve um relacionamento próximo com Barcine, com quem possivelmente teve um filho chamado Heracles. No entanto, Roxana sofreu um aborto espontâneo em Babylon, resultando na perda de outro filho. Uma das relações mais próximas de Alexandre era com seu amigo, general e guarda-costas Heféstio. A morte de Heféstio foi devastadora para Alexandre e pode ter contribuído para o declínio de sua saúde física e emocional nos últimos meses de sua vida. A sexualidade de Alexandre é um tema debatido e especulado. Não há fontes antigas que afirmem claramente que ele teve um relacionamento homossexual com Heféstio, embora haja referências de que os via como Aquiles e Patroclo, que eram amantes na mitologia grega. Alguns historiadores sugerem que ele pode ter sido bissexual, mas as evidências são escassas. Em relação às mulheres,
Alexandre teve várias amantes e mantinha um harém, embora não as visitasse com frequência. Ele demonstrava autocontrole em relação aos prazeres do corpo. Algumas das mulheres com quem ele teve relações próximas incluem Ada de Cária, que o adotou como filho, Thaís de Atenas, amante de Ptolomeu, e Sisigambis, mãe de Dário, seu antigo inimigo, que ficou profundamente triste com a morte de Alexandre. No geral, as relações pessoais de Alexandre foram complexas e variadas, abrangendo amizades íntimas, casamentos políticos e conexões afetivas com várias mulheres ao longo de sua vida. Após a morte de Alexandre, seu corpo foi colocado em um sarcófago antropóide de ouro, que foi enchido com mel e colocado em um caixão de ouro. Seu corpo foi temporariamente levado por Ptolomeu até Mênfis e depois transferido para Alexandria, onde permaneceu até o final da Antiguidade Tardia. Ao longo dos séculos, a tumba de Alexandre foi visitada por líderes romanos como Pompeu, Júlio César, Augusto, Calígula, Septimio Severo e Caracalla. O destino do sarcófago de Alexandre é incerto. O chamado sarcófago de Alexandre, encontrado perto de Sidom, no Líbano, contém relevos representando Alexandre e seus companheiros lutando contra persas e caçando. Embora inicialmente tenha sido atribuído a Abdalonimo, rei de Sidom nomeado por Alexandre, essa teoria foi desacreditada. O sarcófago está atualmente em exibição nos museus arqueológicos de Istambul. Após a morte de Alexandre, seu vasto império foi dividido entre seus generais, conhecidos como diádocos. Houve conflitos e rivalidades entre eles, resultando em décadas de guerra até que os territórios fossem formalmente divididos. Os principais reinos que surgiram foram o Egito Ptolemaico, o Império Seleucida, o Reino de Pérgamo e a Macedônia. Não há um testamento detalhado de Alexandre, mas existem relatos de que ele deixou instruções por escrito para Crátero antes de sua morte. Essas instruções incluíam a expansão territorial do império, a construção de monumentos e templos em várias cidades, a união das populações do Ocidente e do Oriente, e até mesmo a circunnavegação da África. No entanto, muitas dessas instruções não foram totalmente seguidas pelos sucessores de Alexandre, que consideraram algumas delas impraticáveis. A morte de Alexandre marcou o fim de uma era e o início de um período de divisão e disputas pelo poder entre seus sucessores. Sua influência e legado perduraram ao longo dos séculos, deixando uma marca duradoura na história. Os feitos de Alexandre, o Grande, tiveram um impacto significativo na cultura e na história, tanto na antiguidade como na cultura moderna. Seu legado é retratado em diversas culturas e é uma figura famosa e admirada até os dias atuais. No Romance de Alexandre, uma obra literária que teve grande influência, Alexandre é retratado de várias formas, desde o rei da Ásia até o rei do mundo. Essa obra moldou a percepção de Alexandre em diferentes culturas, desde a Pérsia até a Europa medieval e a Grécia moderna. Na Grécia moderna, Alexandre é uma figura proeminente no folclore e na cultura popular. Seu nome em grego moderno, o Mega-Alexandros, é amplamente conhecido e familiar para os gregos. Ele é considerado um herói nacional e sua figura é frequentemente celebrada e reverenciada. No Irã Islâmico, o retrato de Alexandre foi influenciado pela obra Romance de Alexandre, resultando em uma visão mais positiva dele. Na Épica dos Reis de Ferduzi, uma importante obra da literatura persa, Alexandre é mencionado como parte da linhagem de governantes legítimos do Irã. Ele é retratado como um explorador em busca da fonte da juventude e associado a figuras filosóficas como Sócrates, Platão e Aristóteles. No mundo islâmico em geral, a figura de Dulkarnain mencionada no Corão é considerada uma representação de Alexandre. Nessa tradição, ele é retratado como um líder histórico que construiu uma muralha para proteger contra ameaças externas e que também buscou a imortalidade. Na Europa medieval, Alexandre era considerado um dos Nove da Fama, um grupo de heróis lendários que personificavam as qualidades ideais de cavaleirismo. Sua história e feitos eram frequentemente contados em canções e poemas épicos. Em resumo, o legado de Alexandre, o Grande, é vasto e abrange diferentes culturas e épocas. Sua figura é celebrada como um conquistador poderoso, um líder visionário e um herói lendário em várias tradições literárias e culturais ao redor do mundo.
Esperamos que tenham gostado dessa fascinante viagem pelo mundo de Alexandre, o Grande, e sua incrível jornada. Se você curtiu esse vídeo e deseja acompanhar mais conteúdos históricos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você terá acesso a uma variedade de vídeos explorando personagens históricos, eventos importantes e curiosidades fascinantes. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de entusiastas da história. Não deixe de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos lançamentos. Junte-se a nós nessa jornada pela descoberta e compreensão do passado. Agradecemos por assistir e esperamos encontrá-lo novamente em nossos próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!